Kulumanami. Kulumanami, fala comigo. Oi, oi, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do KulumaCast. E hoje eu trago aqui comigo o Fred Ngonza. Fala, pessoal. É prazer estar falando aqui com o Vitor e para vocês também. Eu sou o Frederico Cassuli, tenho 30 anos, sou angolano, moro no Brasil há já 12 anos. A gente se conheceu no aeroporto, né? Eu olhei assim e vi dois manos. E eu falei, caramba, eles parecem angolanos, têm aparência assim de angolano, se não for, mas de certeza é africano. E eu tava com o Felipe, um outro amigo, né? A gente tava a passeio lá em Foz. E aí eu falei, são manos, deixa eu abordar, né? Vou trocar uma ideia aqui. E aí começou um papo e foi surgindo uma amizade aí, né? E durante o tempo que a gente ficou lá em Foz, né? A gente teve a oportunidade de trocar mais ideias e tal, fomos fazer, né, algumas coisas por aí a passeio e ficou amizade até hoje, né? E o engraçado dessa história de como nos conhecemos, eu não sei se tu já ouviste essa segunda parte da história, ou o outro lado da história. Estava eu e o Lio ali a desembarcarmos do voo da Latam, acabávamos de chegar no Brasil. Só que no desembarque, o Lio e eu olhamos para vocês os dois e também pensamos: esses indivíduos parecem ser da Zonal, parecem ser da banda. Só que, naquele momento, também ficou essa mesma dúvida: será que são moçambicanos ou são angolanos ou de algum outro país africano? Ficamos nessa dúvida. Só que quando o Lio, por ser uma pessoa um pouco mais desenrolada, eu não sei como é que aconteceu essa interação, eu só sei que do nada chegou um momento em que eu vi que o Lio já estava a falar com vocês, eu estava ali do lado, tipo, só acompanhar a conversa e tudo mais, eu sempre como uma pessoa um pouco mais calada. E passou, trocaram contactos e tudo mais, e passou. Chegamos após, nos estabelecemos na casa que nós tínhamos, não sei o quê, aquele processo todo de, ok, recém-chegados no país. Só que, dias depois, é quando tu convidas o Lio para as Cataratas do Iguaçu. O que chamou a atenção nessa história toda não foi o fato de nos convidares para as Cataratas do Iguaçu, mas sim o fato de que tu estavas hospedado onde? No Hotel das Cataratas. Naquele momento, nem eu nem ele tínhamos conhecimento, nós não sabíamos o que era o Belmont Hotel. Exato, não tinha noção do quão importante aquele hotel é e que ele faz parte do grupo do Copacabana Palace. Então, para nós era só tipo, é um angolano que está em algum hotel, até porque naquele momento eu também não sabia que as cataratas eram as cataratas, que eram o segundo destino mais visitado do Brasil. E daí, o Lio comentou comigo, o Mangolê nos convidou aqui para ir para as cataratas. Ele vai nos deixar entrar, ele está hospedado num hotel dentro das cataratas. Para mim foi tipo, ok, cool, let's go. Só que, nesse meio tempo, nós já havíamos feito amizade com os nossos vizinhos do bar, do local onde nós residíamos. E é quando nós comentamos com um dos nossos vizinhos, tipo, conhecemos um angolano no aeroporto e ele nos convidou para ir para as cataratas, ele está hospedado no Belmont. E a expressão facial desses nossos vizinhos mudaram, tipo, Belmont. Vocês têm certeza que eles estão hospedados no Belmont? Nós sim. E daí começou um debate onde os nossos vizinhos começaram a pedir as vossas informações, tipo, foto, não sei o quê, porque normalmente não é qualquer pessoa que está no Belmont. Só que naquele momento, o Lio e eu não tínhamos noção disso. Para nós era só tipo mais um hotel aleatório. E eles entraram numa pira, eles começaram a ficar preocupados conosco. Não é todo dia que tu encontra alguém que se hospeda no Belmont. Tanto que até hoje, acho que tu foste a única pessoa que eu conheço que se hospedou lá. Porque todos os outros que eu já via se hospedaram no Belmont são só famosos. São os arrobas verificados que não pagam as redes sociais. E daí eles ficaram preocupados, entraram nessa pira. Vamos ver, vamos pesquisar na internet o nome deles para ver se
encontraram alguma coisa para Entendi, explicar o entendi. fato de Pra vocês estarem justificar. hospedados Aham. exato no Belmont. Legal. Tanto que no final, no final, não Caramba, encontramos mano. nada. E começou a surgir a possibilidade, tipo, será que eles estão envolvidos em alguma coisa errada? E se eles forem traficantes de drogas? E se eles forem não sei o quê? Porque normalmente o perfil de clientes do Belmont, tu já sabes qual é que é. Do Belmont, assim como do Copacabana Palace. E daí ficamos nesse processo todo. E depois de um tempo chegamos à conclusão, tipo, vamos. No final das contas, nós estaremos dentro do Parque Nacional. E parque não é qualquer pessoa que entra no Parque Nacional. Então vamos para lá e vamos curtir o passeio. Qualquer coisa, se der errado, se nós desconfiarmos de alguma coisa, nós vamos embora, sei lá. E foi isso. Então fomos, no final das contas, e depois de quando começamos a conversar consigo e descobrimos que, afinal de contas, tu acho que trabalhavas dentro do grupo Belmont ou Copacabana Palace ou algo do gênero, não sei exatamente. Mas esse foi o outro lado da história. Inclusive, até tinha uma moçambicana que já morava aqui no Brasil e nós comentamos com ela também, tipo, Belmont, e literalmente todo mundo que nós dizíamos, tipo, eles estão hospedados no Belmont e nos convidaram para ir para as cataratas. Questionavam, tipo, quem são eles? Algo do gênero. Só que eu e o não tínhamos essa noção de perfil do que eram as cataratas, do que era o Belmont, nem que estava ligado também com o Copacabana, que o Copacabana é o que é e tudo mais. Vocês tinham acabado de chegar. Caramba, que história. Eu não fazia ideia desse outro lado da história, muito interessante. E aí, né, depois desse tempo todo, você já vê, né, como é que é, já dá para entrar um pouco nesse contexto da realidade do preto, do black aqui no Brasil, né, aqui na Zuca, que tipo assim, não é fácil, né, o preto, o black se destacar assim e tá nesses lugares, sabe, sempre surge questionamentos. Diferente dos nossos países, né, que a gente tá acostumado a qualquer preto, se ele se esforçar, se ele correr atrás, pode ter, né, sei lá, o seu sucesso e estar em lugares de privilégio e tal. Aqui já surge um questionamento maior, né? É complicado. Não, mas essa história foi muito engraçada e até hoje, sempre que falo consigo, eu me lembro dela. Eu achei que eu já tivesse contado-te a história, mas teve esse outro lado da história que de fato me marcou. Até hoje eu sempre penso, tipo, do nada nós conhecemos dois caras que estavam hospedados no Belmont e daí tipo, gerou essa comoção toda por uma coisa tão besta. E sabe por que assim, eu particularmente fiz questão de chamar e de ter contato com vocês lá desde o primeiro momento, né, no aeroporto e tal, porque, cara, eu já estava aqui há alguns anos, né, no Brasil, e eu sei desse isolamento que a gente acaba tendo, assim, nos primeiros anos, primeiros meses, essa questão da adaptação e tal, não conhece quase nada, conhece pouca gente. Então, depois de ter passado por muita coisa aqui pelo Brasil, sendo estrangeiro e tal, eu comecei a me esforçar para ser uma pessoa mais empática, né? Para ter mais empatia. Então, caraca, eu ouvi a história rapidamente de vocês lá, né, no aeroporto, até antes, né? Eu vi, caramba, eles são africanos e tal, talvez estejam a chegar no Brasil, não conhecem e tal. Vou tentar abordar e trocar uma ideia e tal. Aí validei, não, realmente, pô, são novos e tal. E aí já ficou aquela coisa, cara, os manos vão precisar com certeza, né, daquele amparo de quem tá a chegar, sabe, assim, pô, mano, aqui é assim, as coisas funcionam assim, aquela recepção e mostrar, né, as coisas rapidamente, olha, pô, aqui é o lugar tal, aqui, né, não era minha primeira vez em Foz e tal. Então foi muito por isso, eu falei, cara, eu gostaria que fizessem isso comigo, sabe? Acabei de chegar, não conheço quase nada, conheci um pessoal novo e já me chamou assim para me mostrar as coisas e tal. Olha, pô, aqui é um dos lugares mais visitados do Brasil, um dos pontos turísticos mais conhecidos e tal. Queria realmente deixar isso marcado, porque eu sabia, né, do privilégio que estava tendo, né,
por frequentar, por estar hospedado naquele local. Então eu falei, cara, isso vai acabar de alguma forma sendo marcante para eles que estão a acabar de chegar, então acho que vai ser bom. Eu gostaria que fizessem isso comigo, então foi muito por isso, e aí deu bom, né, como se diz. Sim, sim, de fato marcou. Mas há quanto tu já estás aqui no Brasil? Já tem 11, 12 anos, certo? 12, faço 12 anos em abril agora. 12 anos em abril. E depois de todo esse tempo, hoje, como é que tu te vês? Tu hoje te enxergas, por exemplo, falo no geral, tanto a forma de viver e etc. Hoje tu te vês mais como brasileiro ou continuas a te ver como angolano? Eu diria que os dois, né? Me identifico bastante, já sou brasileiro praticamente, de verdade mesmo, porque eu já tenho o direito de tirar a nacionalidade, né? Eu já devia ter feito isso finalmente no ano passado, em dezembro. Demorou, mas finalmente chegou, né, o momento. Então já me sinto dividido, na verdade. Pô, 12 anos é bastante tempo. Eu fui agora, por exemplo, para Angola, né? Fiquei 8 anos em Angola. 8 meses. De junho do ano passado, 2023, para fevereiro agora, 2024. E eu me senti um peixe fora d'água lá em Angola, sabe? Porque não estou mais acostumado com algumas coisas. A rede de contatos maioritariamente está aqui, sabe? Eu sei melhor como é que funcionam as coisas aqui no Brasil. Então, sabe, pô, eu próprio me surpreendo e falei, caraca, tô a me sentir travado aqui, cara. Eu conheço melhor, né? Assim, principalmente nessa parte de correr atrás, objetivos profissionais e tal, sei fazer acontecer isso melhor no Brasil do que aqui em Angola, sabe? Até porque o início da minha carreira e tal, essa maturidade foi acontecendo aqui, né, no Brasil. Quando eu vim, eu tinha acabado de chegar, de terminar o ensino médio, tinha 19 anos, sabe? Novinho e sem experiência nenhuma. Então, essa maturidade, essas coisas de correr atrás e tal, fui fazendo acontecer aqui, né? Então, a experiência que eu tenho é daqui, não de lá. Eu nunca trabalhei lá, nunca havia feito nenhuma entrevista de emprego lá, sabe? Então, acabo me identificando mais com o Brasil e me sentindo mais à vontade, mais confiante até aqui, né? Nessa parte, nesse quesito especificamente de, né, correr atrás das coisas profissionalmente falando. Me sinto mais à vontade, mais confortável aqui no Brasil do que lá em Angola. Mas é uma questão mesmo de hábito, de tempo, né? O tempo que, né, que eu estou aqui, né, vivendo e tentando fazer a vida. Então, acho que está muito mais relacionado com isso. Por acaso, essa é uma coisa que eu também tenho refletido ultimamente. Porque, no meu caso, a história é um pouco diferente. Quando eu vim para cá, eu tinha 19 anos, 19, 20 anos. Acho que vim um pouco mais tarde comparando consigo. Só que a diferença é que eu já havia tido essa experiência de entrevista de emprego, trabalhar, abrir a minha própria empresa. Isso em Moçambique. E, de fato, quando eu vim para cá, eu percebi que eu tive que me readaptar. Só que essa readaptação, esse processo todo foi fácil para mim, até porque o tempo e o período que eu tive lá foi muito curto. Isso aconteceu num período, essas coisas todas aconteceram em um período de pouco mais de 2 anos. De entrevista de emprego, trabalhar, criar a minha própria empresa e etc. Só que hoje... E já em seguida você se mudou para o Brasil. Exato. Só que hoje também uma coisa que eu sempre digo é que tu sair do teu país e ir para um outro país para estudar, por mais que sejam só 4 anos, ou podem ser 2 anos, de certa forma é como se estivesse a recomeçar uma nova vida. Porque, primeiro, tu tens que largar tudo, ou mesmo que tu não largues, vamos usar o exemplo por exemplo, um pai de família. Ele não tem como largar tudo. Ele dá uma pausa na vida dele, no país onde ele nasceu,
ele sai, vai para outro país. Só que quando ele chega naquele outro país, ele tem que começar tudo do zero. Sim, Literalmente, sim, ele tem que chegar. A primeira, eu te digo que sempre que tu chegas num país, tu tens que criar uma nova certidão de nascimento, é isso apesar de mesmo. tu já seres adulto. E dessa certidão de nascimento, tu montas um novo perfil, um novo cidadão no mundo que muitas das vezes é desconexo daquele o outro seu cidadão do país em que tu nasceste. Tanto que tu montas uma rede nova, tu montas literalmente uma nova vida, só que eu me questiono, tipo, ok, tu paraste, colocaste um pausa na sua vida no país, na essência, foste para o outro. E depois como é que tu larga essa segunda vida e volta para a primeira? E, e, e eu cheguei nessa conclusão que, na prática, para muitas pessoas, talvez para outras pessoas seja diferente, mas para mim eu cheguei à conclusão que não tem como tu voltar, se tu sai do teu país e vais para o outro, na prática não tem como tu voltares para aquela sua primeira vida. Na prática, o que tu fazes é começar ou recomeçar uma terceira vida. Por que eu digo que tu crias uma terceira vida? Primeiro, eu acho que tu deves me entender perfeitamente, porque até depois podes contar acerca disso, porque estiveste recentemente em Angola depois de muito tempo. Mas eu digo que é uma terceira vida, porque primeiro, tu chegas no teu país, as únicas pessoas que tu conheces, praticamente, é só a tua família, porque os teus amigos já não são os teus amigos. Os teus colegas, literalmente todo o seu ciclo, os seus vizinhos, todo mundo já não são as pessoas que tu conheces. Todo mundo já seguiu a vida dele, já está tudo mudado. E as únicas pessoas que de fato têm uma relação, e também muitas vezes até nem uma relação, é só questão de, ok, só temos o mesmo sangue, é da família, são só os seus parentes mesmo. Ok, tu tens a relação com os teus, tu voltas para o teu país, tens a relação com os teus parentes, mas daí fora os teus parentes, tu és como se tu fosse um estranho no lugar em que tu conheces, porque tu nasceste ali e ao mesmo tempo tudo já mudou. É isso mesmo. Realmente faz sentido a forma como você enxerga. Porque é diferente, mas é difícil você manter assim. Eu consegui manter com algumas pouquíssimas pessoas, né? Assim, uma certa amizade à distância e tal, mesmo depois de 9 anos sem ir para lá. Estou há 12 anos no Brasil, mas fiquei 9 anos sem ir para lá. Eu fui algumas vezes, mas bem lá no início, de volta, né? Então, mas a gente percebe que não é mais a mesma coisa. Eu concordo com você, né? A amizade não é mais a mesma, sabe? Ou às vezes vai levar tempo para voltar àquele nível em que, né? De intimidade, de proximidade que se tinha, sabe? Dessa questão aí que você mencionou dos familiares e tal, que às vezes você se sente um estranho, de fato, sem dúvida. Eu passei por isso, eu senti, até porque eu deixei irmãos bem novinhos, sabe? Crianças mesmo, bebês. Eu deixei mais de 3, 4 anos, sabe? Na verdade, 4 e 5, e um que tava, acho que com 6 ou 7, 6, por aí, sabe? E tipo assim, elas não me conheciam, né? E nem eu. Eu, apesar de já ser adulto, mais crescido e tal, e ter um pouco de mais contato e lembrar melhor deles do que eles em relação a mim, mas mesmo assim eu era um estranho, sabe? É complicado, realmente. A gente volta numa terceira versão, até porque, cara, aqui a gente vive uma vida, adapta, muda certos conceitos, certa forma, a forma de pensar, a forma como a gente enxerga a vida, as coisas, e depois volta. Não é mais o mesmo dele que saiu, sabe? Não é, de fato. É tipo uma terceira versão sua, sabe? Realmente é interessante, mas é muito legal. Eu tenho dito que depois de ter passado pelo Brasil, né? Agora que eu tô aqui esse tempo todo e tal, eu tô pronto para ir para qualquer outro país, para morar em qualquer outro país do mundo. E eu digo ainda bem que eu vim, né? Tipo, saí de Angola, de África, e vim para o Brasil e não fui para, sei lá, Portugal, para Estados Unidos e tal, porque eu vejo que o Brasil tem uma particularidade, tem algo especial, algo diferente que não tem em outros lugares, e que talvez se eu fizesse o contrário, se eu fosse primeiro para a Europa e depois para o Brasil, eu não pudesse
pegar essa particularidade que o Brasil tem na essência, que é a questão né, de serem mais abertos, mais simpáticos, mais humanos, sabe? Essa coisa. Cara, eu sou outra pessoa. Eu vi uma pessoa mais fechada, mais formal e tal, e aprendi a ser melhor nesse quesito de como ser humano, sabe? De lidar com outras pessoas. Eu acho que o Brasil ensina muito isso. Eu acho muito legal. Para mim, o melhor lugar que eu poderia aprender, porque eu fico analisando e comparando, né, alguns outros países que existem por aí, mas não tem essa particularidade, não tem essa característica que o Brasil tem. Então eu digo, o melhor lugar, ainda bem que eu vim primeiro aqui, aprendi isso, e eu consigo lidar com qualquer outra pessoa em qualquer parte do mundo, assim, da melhor forma possível, sabe? Como, né, sendo o mais humano possível. É muito legal isso. Tenho refletido acerca disso. E eu acho que, para nós, eu acho que tem, primeiro, um pouco de influência lusófona, essa questão. Só que também tem, por conta da história em si do Brasil, eu acho que tem algumas coisas, alguns costumes que acabam por se assemelhar muito com a nossa casa. Só que, ao mesmo tempo, apesar de serem semelhantes, são diferentes. E isso é que torna... É como se tivesse sido só a pimenta que faltava no prato de comida. Isso é que torna a coisa um pouco mais interessante e diferente. É isso aí mesmo, você falou tudo. Eu tipo, cara, a analogia com a pimenta foi, assim, top. Porque isso, sabe, assim, se diz que nós africanos somos muito abertos, simpáticos, não sei o que, hospitaleiros e tal, realmente, sem dúvida. Mas aqui tem uma cerejinha, alguma coisa assim que cara, assim, é legal, cara, é diferente. Eu gosto muito daqui, particularmente falando do Rio de Janeiro, né? Porque eu fui morar, né, no primeiro lugar do Brasil que eu fui morar no Rio de Janeiro. A gente tá aqui, eu tô aqui em São Paulo atualmente, mas eu morei a maior parte do tempo lá no Rio de Janeiro. Então aquele calor humano, sabe, assim, diferente, né? Sei que aqui no Brasil vai variando de região em região. O sul já é um pouco diferente e tal. Então, mas, cara, de um modo geral é legal. A gente aprende muito com o pessoal aqui. Sim, sim. Não, tu até tocaste uma coisa interessante, essa questão da variação, dependendo do lugar. Eu acho que tu deste a sorte de ir para, se não um dos melhores estados do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Para mim, a forma como os cariocas vivem, a forma deles serem, é fenomenal, muito boa. No meu caso, eu tive uma experiência diferente, que foi, eu vim para o sul, que é a região majoritariamente fechada. Aqui é comum... Duplamente fria. Exato, exatamente, duplamente fria. A região mais fria do Brasil, mas ao mesmo tempo também as pessoas são frias. E aqui, por muito tempo, antes de eu começar a viajar pelo Brasil, antes de eu começar o meu mochilão pelo Brasil, quando as pessoas me questionavam, e aí, o que tu achas do Sul? Para mim, eu achava que era ok. Eu não era contra, só que também eu não gostava tanto. Ao ponto de que eu já cheguei a dizer que eu não sentia diferença eu não sentia diferença, eu não tive esse baque em termos comportamentais, no sentido de quando eu me mudo, quando eu vim morar aqui no Sul, eu não senti tanto esse baque, tipo, em termos de frieza das pessoas. Só que, depois que eu comecei o meu mochilão pelo Brasil, é que eu percebi que, de fato, eu não havia sentido isso, eu não havia percebido essa diferença, justamente porque eu estava na parte mais fria do Brasil, e que também tem algumas semelhanças com algumas regiões de Moçambique. Porque ao mesmo tempo que, o moçambicano é um povo muito alegre, que recebe muito bem, também tem coisas que nós ainda somos fechados. Isso também, a minha teoria é que essa nossa forma de ser como moçambicanos, não sei se em Angola é assim, mas é por conta também
da forma com que as coisas aconteceram no nosso país, a forma com que a colonização aconteceu, é que houveram muitas situações em que as pessoas, apesar de ter apesar do moçambicano ter essa abertura, ser acolhedor, ele também não podia demonstrar. Ele tinha que chegar nos lugares e ficar todo rígido e sério, não falar com ninguém, não dizer bom dia a ninguém, por exemplo. Essa é a explicação que eu criei na minha cabeça para eu ter assimilado, mais ou menos, para eu não ter tido esse baque quando eu vim para cá, para eu ter assimilado de uma maneira diferente. Mas agora, depois, pós viagens e mochilão no Brasil, eu percebi que, de fato, é completamente diferente. E, não sei, provavelmente se eu tivesse ido direto para o Rio de Janeiro, para Bahia ou para o Ceará, algum desses outros estados que são um pouco, para mim, são os que mais me identifiquei, também os mais calorosos. Eu acho que a minha perspectiva, a minha experiência teria sido diferente. Legal, legal. Realmente, tem muita diferença, né? Nesse quesito aí, o calor humano é diferente mesmo. Tipo assim, você falou, o Rio de Janeiro é o estado, né, mais legal e tal. Realmente, tipo assim, em termos de calor humano e tal, né? A simplicidade do pessoal lá, né? É, assim, muito legal, cara. Eu curto muito. A pessoa pode ser, o cara, sei lá, é rico, sei lá, famoso às vezes, mas bem de boa, bem tranquilão, sabe, assim, cara, pra mim isso foi um baque, né, assim, positivamente, né, falando. Eu falei, caraca, em Angola jamais, sabe, assim, um cara nesse nível, sabe, tratar assim de tu pra tu, com tamanha simplicidade, sabe, sem te colocar no teu devido lugar, o que eu tava acostumado. Cara, o cara é, sei lá, é rico, é doutor e tal, né? Como o pessoal gosta de se chamar lá. Doutor fulano e tal. Cara, ele vai te colocar no teu devido lugar. Você tá abaixo dele e tal, sabe? Assim, tem muito essa mania, né? Aqui, lá pelo menos pelo Rio e tal, não sentia muito isso. Você vê o pessoal, assim, com muita simplicidade. Eu aprendi muito, né, com isso. Na faculdade, sabe? O pessoal nem aceita, os professores nem aceitam ser chamados de, sei lá, às vezes o cara é PhD mesmo, sabe, tem doutorado e tal, não aceita esses títulos, nem aceita ser chamado de senhor e tal, me chama pelo primeiro nome mesmo, sabe, me chama de Jaime, sabe, aí cria uma proximidade maior e tal. Isso não vai acontecer em Angola, não existe isso, sabe? Você começa a sentir a diferença, né, de nível a partir da forma como o cara se posiciona, se veste, sabe, como ele se apresenta. Você já vê, caraca, meu, esse cara tá em outro nível, ele tá lá e eu tô aqui, sabe, assim, é bem, bem diferente. Achei isso muito legal, muito, muito fixe, como a gente diz, né? Não, de fato, isso também foi um dos baques para mim. Tanto que eu acho que até hoje eu ainda não consegui me acostumar com esse fato de, eu trabalho em uma empresa, tenho o meu chefe, eu não preciso lhe chamar de chefe, eu não preciso lhe chamar de doutor, eu não preciso chegar e ficar de joelhos para ele. É só uma metáfora, mas em Moçambique, pelo menos, isso é uma coisa muito comum. Tu trabalhas para alguém, tu és submisso, tu não podes, literalmente tu tens que ficar acuado quando vais falar com a pessoa. Porque, senhor excelentíssimo doutor, eu gostaria de ir para casa de banho. Muita formalidade nas relações, exato, né? Quando se trata... E isso vai além das relações, mas também a forma como a sociedade funciona, a forma de vestir. As pessoas, sei lá, era muito comum, principalmente eu, por exemplo, que tenho cabelo. Já tive várias situações em que, por exemplo, eu não podia entrar em determinados lugares na minha adolescência porque eu tinha cabelo. Não podia frequentar tanto lugares públicos e privados, instituições públicas e privadas. Eu era proibido de entrar.
porque tenho cabelo. Eu era proibido de entrar, por exemplo, eu até lembro-me muito bem dessa situação, quando quando eu fui tirar a minha carta de condução. Eu cheguei lá no, no órgão responsável por isso, até esqueci o nome agora, Inater é o nome do órgão que no Brasil seria o Detran. Cheguei lá no Inater e eu tive dois problemas. Isso na porta da instituição, eu não havia entrado ainda na instituição. Cheguei na porta. O primeiro problema foi que eu estava de chinelos e de calções. Eu estava de camisete, uma camisete normal. Não era camisete regata, mangas curtas. Era uma camisete normal, padrão. Estava de cabelo longo, comprido. Eu havia feito um totó. E primeiro, quando eu chego, o segurança disse para mim: tu não pode entrar aqui assim. Eu, no momento, olhei para mim, olhei para mim, tipo, para ver o que tem de errado. Eu me analisei e vi que não tinha nada de errado. Eu questionei para ele, mas por quê? E quando ele me disse, ele falou com essas mesmas palavras: aqui não são permitidos entrar de chinelo, aqui não é permitido entrar de calções, aqui não é permitido pessoas com cabelo comprido. Eu olhei e questionei para ele, mas por quê? O que isso tem a ver? Eu vim para aqui para tratar a minha carta de condução. O que os meus chinelos têm a ver? Eu vou tratar a minha carta de condução, eu só vou tirar uma foto do meu peito para cima. Eu estava sem brinco, estava sem barba, estava sem tudo. Maquiagem, como eles pedem. A única coisa, supostamente, que eu tinha de errado, segundo os padrões, era o cabelo. Até ali estava tudo ok. Se ele me dissesse, ok, tens cabelo grande, só que mesmo o próprio cabelo, essa é uma técnica que, pelo menos quem tem cabelo, deve conhecer em Moçambique, que é a questão de fazer totó ou trançar e meio que para tentar esconder o cabelo quando no ato de tirar a foto. E meio que nesse dia eu fiquei tão frustrado, e a frustração não foi só minha, não foi por minha causa necessariamente, foi porque no mesmo momento que tudo isso estava acontecendo comigo, depois apareceram outras pessoas. Eu lembro que eu vi um senhor já bem mais velho, que ele morava em um lugar muito distante. Ele veio de um lugar distante e ele não tinha sapatos, que é uma coisa comum, pelo menos em Moçambique. E pura e simplesmente ele estava de calças, estava supostamente vestido da forma que é pedida e etc. Ele só tinha chinelos, que era a única coisa que ele tinha, e dava para ver que era uma pessoa humilde, como é dito aqui no Brasil, ou melhor, em outras palavras, uma pessoa pobre. Nisso, segurança também disse: não, tu não vais entrar aqui. E nessa situação, depois é quando eu vi uma coisa que até hoje isso fica na minha memória, que também, me marcou, que foi o seguinte: tinha uma pessoa fora dessa instituição pública que tinha meio que uma caixa com várias peças de roupa e sapatos. E essa pessoa parece que todo santo dia já ficava ali parada, à espera de pessoas, não era um funcionário público nem nada, era uma pessoa externa, que não tinha nada a ver com o órgão, que ficava já ali com o intuito de emprestar esses itens, emprestar sapato, emprestar calça e etc., para as pessoas que iam para lá. E isso no momento, naquele dia, eu vi isso e sei lá, fiquei estressado, fui para casa, troquei de roupa e etc. Só que o cabelo continuou. E voltei para o órgão e consegui tratar o meu documento. Só que depois eu comecei a refletir, como é que isso pode acontecer? Como é possível? Como é que isso é possível? Né? Exato. Tu vais obrigar um pai de família a comprar um sapato para entrar em uma instituição, entrar em um órgão, por exemplo. Sendo que as preocupações dele não são outras, é comer e etc. E isso é uma das coisas que... Exato, isso é uma das coisas que foi um baque para mim aqui no Brasil, e até hoje eu, entre aspas, agradeço por eu ter tido essa oportunidade de vir para cá, mas também eu vejo que
é uma coisa muito, muito boa, porque tipo, o brasileiro não está preocupado com a forma com que tu estás vestido. Isso. Eu já vi várias situações de, sei lá, pessoas no Detran vestidas de regata. Chegaram lá, fizeram tudo o que queriam fazer e foram embora. Ou seja, são essas coisas que até hoje eu tenho dias em que eu paro, literalmente, só paro, estou no meio da rua, estou em algum determinado lugar público, eu paro, começo a analisar e penso, tipo, isso nunca ia acontecer em Moçambique. As pessoas estão preocupadas com coisas que nem deviam ser preocupação. Detalhes desnecessários, né? Exato. Sendo que isso não vai implicar no que a pessoa está lá para fazer, sabe? Ou no trabalho daquela instituição. Ele só quer ir lá tratar o documento dele e tá tudo certo, cara. E Sabe? acabou. Ele quer ir pro banco, isso, quer ir pro banco lá resolver algum problema, sabe? O pessoal cisma, né? Implica muito com essas coisas, esses detalhes assim desnecessários. Cabelo é nosso. Eu não sei qual o problema nós, acho que isso é uma coisa de África mesmo, não é só tipo Angola, Moçambique e tal. Acho que é geral mesmo assim, da maioria dos países africanos que se implicam com o cabelo. Cara, o cabelo é nosso, né? Aqui tem essa questão do preto no Brasil defender, né? O cabelo é nosso e tal, o cabelo não é feio, né? Como as pessoas dizem e tal. E até tem movimentos mesmo aí, né? O afro e tal, usam isso como símbolos, né? De, sei lá, resistência e tal. Tipo assim, teoricamente era para lá então ser normalizado, né? Tipo assim, o cabelo, a gente é preto, o nosso cabelo é assim mesmo, é diferente e tal, dos padrões que, né, o Ocidente acabou estabelecendo e tal. Mas não, é o contrário, a gente implica, e eu até agora tento entender de onde é que saiu isso, por quê, né, sabe, qual o contexto histórico por trás disso. É meio estranho. Eu acho que isso, eu não sei como, eu não posso afirmar em relação aos outros países, ou melhor, os outros colonos, a não ser Portugal, mas pelo menos para nós que fomos colonizados por Portugal, tudo isso partiu deles, porque eu não sei se tu já estudaste a história em relação a como é que funcionou de fato a colonização portuguesa, mas ela foi de muita imposição. Ou seja, eles, diferente dos britânicos, que, por exemplo, um exemplo besta, religião. Os britânicos chegaram, por exemplo, na África do Sul e nos outros lugares, implantaram o catolicismo e tudo mais, só Católico. que eles não necessariamente obrigaram as pessoas a seguir aquilo. Tanto que, por exemplo, se tu for já ver, a maior parte dos países africanos ex-colônias britânicas não só seguem a religião do colono. Cada um deles tem um monte de religiões. A própria África do Sul é um exemplo, que inclusive a África do Sul recebeu 2 colonos. A Holanda, ou melhor, os Países Baixos e a África e os britânicos. E mesmo assim, é uma infinidade de religiões, e a maior parte delas são de matriz africana. Enquanto que as ex-colônias portuguesas foi diferente. Eles chegaram e disseram o seguinte, tipo, não, a partir de hoje, tudo isso que vocês conhecem é errado e eu não quero viver mais a fazer isso. A partir de hoje, vocês vão acreditar no cristianismo, no catolicismo. Então, eu acho que é por conta disso, foi mais ou menos nesse processo todo que surgiu essa questão, tipo, tu tens que estar bem vestido, por que para tu não seres considerado um esfarrapado em Moçambique, tu tens que estar bem vestido? Porque é como, por exemplo, as pessoas de estudadas supostamente se vestiam. Ou seja, se tu queres te equiparar com aquela pessoa, tu tens que estar bem apresentado, tu tens que estar aprumado. Talvez eu esteja E a boa apresentação implica em cabelo cortado e não sei o que. Eu acredito que sim. Eu também já li algumas matérias e tal, embora nada assim muito certo, né, dando uma explicação exata, mas entendo pelo contexto histórico mesmo que deve ter alguma coisa relacionada com isso aí mesmo, né, da imposição, né, da forma como, né, era olhado, né,
o negro, o preto com o cabelo grande e tal, tinha que cortar, né? Os padrões de beleza aí impostos pelo colono. Tinha questão, nesse contexto aí, tinha questão do idioma, né? Não sei em Moçambique, mas em Angola pelo menos teve isso, né? Em que o colonizador não, tipo assim, era bania, né? Os dialetos, né, africanos. Não pode falar, se estiver falando, se ouvir alguém falando dialeto, né, no caso de Angola, quimbundo, sei lá, era de alguma forma, né, a pessoa era punida, e eles colocavam até tipo bófia, né, assim, para ficar controlando quem está falando em outros idiomas e tal, talvez por medo de estarem a tramar alguma coisa, sabe, alguma resistência, alguma coisa assim, sabe, teve realmente isso. É complicado. Só que até essa relação, em relação aos idiomas, em Moçambique também acontece disso, tanto que até hoje, inclusive até uma das coisas que eu estou a tentar fazer agora é aprender um pouco mais os meus idiomas nativos. Né? Isso, porque ok, eu aprendi o português e etc. Só que hoje eu estou nesse processo de tentar aprender um pouco mais, até porque parece que também nós, como sociedade, não estamos preocupados com isso. De certa forma, nós normalizamos essa questão de, ok, eu nasci, vou crescer, só vou falar português. E meio que eu, particularmente, estou nesse processo de tentar fazer algo diferente, tentar aprender. Eu sei que já é meio tarde, Sim. mas ainda dá tempo. Sim, isso é verdade. Infelizmente, acho que é aquilo que você falou, né? Deve estar muito relacionado com a forma como o colonizador foi direcionando a coisa durante esse tempo em que estiveram lá, né? Porque em Angola, por exemplo, sempre teve, agora até mudou um pouquinho, essa questão de que quem fala o dialeto nacional, né, o dialeto local, é atrasado, sabe, assim, tá meio atrasado, cara, tem que falar português, cara, sabe, principalmente quem nasce na capital, né. Você vai aprender o dialeto nacional, o quimbundo, o kikongo, vai falar kikongo, cara, que brega, sabe, que feio, sabe, então a gente cresceu com isso. Você vai usar roupa africana, tecido africano, cara, que brega isso, sabe? Eu cresci com essa mentalidade. Eu comecei a valorizar um pouco mais depois que eu vim morar, né, no Brasil e tal. Eu cheguei a usar eu lembro de ter tido peças de roupa, isso porque eu era, tipo, teoricamente um pouco diferenciado, um pouco mente mais aberta lá, né? Porque era raro mesmo, adolescentes e tal, pessoas da minha idade usarem roupas, né, tecidos africanos e tal. Eu lembro de ter tido algumas poucas peças e tal, mas, assim, fiquei com muito mais vontade, comecei a valorizar muito mais depois de ter saído, né? Olhar a coisa à distância e ver, caramba, a nossa cultura é rica, olha, cara, a gente tem roupas típicas nossas, né, africanas, olha os nossos dialetos e tal. Isso foi, cara, ajudando a mudar a mentalidade, a percepção das coisas e a valorizar a riqueza da nossa cultura, sabe? Como é que foi esse processo de saíres de Angola para o Brasil e questões burocráticas, por exemplo? Tu achas que foi fácil sair de Angola para o Brasil? Foi complexo? Como é que tu avaliarias esse processo como um todo? Eu não diria que foi fácil, né? Foi um pouco complicado, porque o Brasil, em Angola, é visto como um país, assim, um pouco acima. O olhar, talvez agora já tenha mudado um pouco e tal, mas a gente sempre olhou para o Brasil como um país muito melhor do que Angola, sabe? Assim, um país avançado, sabe? Sendo que, na verdade, é um país emergente, também cheio de problemas, muita coisa básica por se resolver e tal, comparado, né, a países mais evoluídos, mais avançados, né, tipo os países do primeiro mundo e tal.
Então, a demanda, por conta desse olhar, né, que o angolano tem em relação ao Brasil, a demanda por vistos, o interesse em pessoas, né, querendo estudar aqui, fazer negócios e tal, é grande, né? Isso implica aí na questão do visto. Então, eu tive problemas com o visto, né? O visto de estudante lá é muito demandado e tal. Na época que eu pedi, estava muito demandado. E eu esperei uns 5, 6 meses por aí e não tive uma resposta, né? Eu dei entrada e o processo estava lá na embaixada brasileira e tal, e sem resposta nenhuma, sendo que, eu tinha prazo para começar a faculdade aqui. Eu vim especificamente para fazer a faculdade, não mencionei isso, mas acabei ficando e estou aqui esse tempo todo, né? E eu tive esse problema aí do visto. O visto não saía. Eu lembro, acho que eu dei entrada, sei lá, final do ano de 2011 e até lá para março, abril, não tinha resposta nenhuma. Aí, conversando com um amigo, ele me deu a dica de, puxa, devido à alta demanda ali, você provavelmente não vai conseguir ou vai demorar muito mais, então é melhor ir para algum outro país que tenha o consulado brasileiro onde você possa pedir e aí sai muito mais rápido. Aí eu fui obrigado a ir lá, cancelar o meu processo na embaixada do Brasil, pedir de volta toda a documentação, inclusive o passaporte, pegar um visto de turista, né? Então mudar, né? Visto de turista era muito mais rápido. O cara vai só, né, passear e voltar. Era algo muito mais rápido, em algumas semanas sair. Então, retirei o processo, dei entrada no visto de turista, saiu muito rápido e eu vim com a papelada toda e mais alguma que eu peguei aqui no Brasil e fui para a Argentina pegar o visto de estudante. Aí sim, dei entrada do visto de estudante, como quase não há argentinos querendo vir estudar, né, no Brasil, então pouca demanda e tal. Foi bem rápido, em 3 dias eu consegui o visto de estudante, algo que eu já estava há meses, né, aguardando lá em Angola. Então teve essa burocracia aí e tal, e a adaptação foi tranquilo, né, porque eu sempre fui uma pessoa que tive interesse, né, sempre tive interesse em estudar ou morar de alguma forma fora de Angola em algum momento da vida. Já tinha essas referências, né, de pessoas que já faziam isso, pessoas que foram para Portugal, fizeram faculdade e voltaram, sabe? Pessoas que moraram um tempo fora e depois voltaram para Angola. Então eu lembro o momento exato, né, eu devia ter uns 10, 11 anos, que eu comecei a ter esse interesse, esse desejo, né, baseado no que eu via em outras pessoas, de morar fora e tal, estudar fora. Então foi bem tranquilo, eu meio que já estava preparado, né, assim, para esse momento, né. Foi bem tranquilo a adaptação e tal. Sempre tem os perrengues de estrangeiro, né, a gente tem que se adaptar, tem que correr atrás. Eu vim assim com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, sonhando alto, sabe? Muito baseado na vivência que a gente tem nos nossos países, né? Tipo, a galera que estuda aqui em Angola, né, corre atrás, se forma e tal, devido às vezes até ao leque de profissionais qualificados, então as pessoas são bem enquadradas, né? O cara é engenheiro, o cara é médico, o cara é, sei lá, contador, contabilista, é gestor, administrador. Então, acaba sendo enquadrado o mercado muito rapidamente. Então, tipo assim, na minha cabeça era isso, em qualquer parte do mundo. Eu vou vir para o Brasil também, vou estudar, vou fazer a faculdade e vou estar bem posicionado, vou estar, sabe, não tinha noção dos problemas locais, questão do preconceito, da dificuldade maior para uma pessoa que é de cor preta, para assim, sabe, inserir em certos ambientes, sabe? Então, passei por essas dificuldades, né? Esses choques de realidades e a gente vai se adaptando e conseguindo as coisas aos poucos, né? Só uma dúvida. Tu mencionaste que em Angola é fácil as pessoas se enquadrarem, tipo doutor e etc. Só que eu queria entender, essa questão de enquadramento é baseado pura e simplesmente em, eu sou estudante, termino a minha graduação e tenho um determinado número de vagas disponíveis,
ou porque eu recebo indicação de alguém que já ocupa algum cargo grande em alguma instituição? Não é que a coisa seja fácil necessariamente, não é fácil. É difícil também, tem as suas, tem as barreiras lá, os problemas locais, né? Eu tinha essa noção, a questão de facilidade, entre aspas, essa percepção de facilidade está muito mais relacionada a essa barreira racial, sabe? Vamos excluir essa parte da barreira racial, pelo menos isso aí não temos, sabe? Assim, não temos algo que seja assim muito relevante. Tem algumas questões e tal, mas não é essa de não, é preto, é branco, o preto tem mais dificuldade e tal, que a gente enfrenta aqui, a gente sabe que existe. Pelo menos nesse quesito, exclua isso, né? Também está relacionado com a época, pô, já se passaram, parece que não, mas se passaram quase 12 anos agora, né? Então estamos falando de 12 anos atrás, a quantidade de profissionais qualificados era menor em relação a, né, agora, quase 12 anos depois, né? Então eu ainda tinha como referência anos anteriores, talvez 4 anos anteriores ao ano que eu saí de Angola, né? 4, 5, 6 anos, 10 anos, sabe? Que eram anos em que eu via pessoas saindo de, né? Estudou em Portugal, estudou no Brasil, estudou, sabe? E chegando em pouco tempo, se inserindo bem no mercado, se enquadrando, encontrando uma oportunidade boa, sendo valorizado como profissional qualificado e encontrando o seu espaço, sabe? Então, era muito relacionado a isso, né? Essa percepção de facilidade, entre aspas, que eu tinha. Então, assim, caramba, eu cheguei aqui, né? Tive que me formar, eu estava assim quase terminando e tal, ou no meio da faculdade, quando eu fui tentando as primeiras oportunidades e fui me deparando com as barreiras. Caramba, o que se passa, sabe? A primeira já muito forte relacionada à questão da raça, sabe? Aí eu fui vendo, caramba, aqui é mais complicado, aqui é mais difícil, talvez, né, lá seja mais fácil, por conta dessas questões aí que eu mencionei, das referências que eu tinha anteriores e da questão racial. Mas, voltando para lá, né, e tal, os tempos mudaram, né, muita gente formada, então as coisas não estão mais tão fáceis assim, né, entre aspas, como era antes, né? Então tá afetado também, muita gente desempregada e tal, até muito também por conta do tamanho da economia, né? A capacidade da própria economia do país de gerar empregos, né? Então, a maior parte das pessoas lá trabalham no mercado informal, né? Por conta justamente da questão não só da qualificação, né? Mas também da capacidade mesmo da economia de oferecer vagas, né? Postos de trabalho. Então, é complicado mesmo. Entendi. E tu até não chegaste a mencionar, tu és formado em quê? Administração. Em Angola a gente chama de gestão, seria o equivalente à gestão de negócios, né? Talvez em Moçambique também, mas aqui a gente chama de administração, né? Que é bem genérico. Em Moçambique acho que é gestão empresarial, se eu não estiver engano. É isso mesmo, gestão empresarial, gestão de negócios. Tu sabes me dizer se, em relação a vistos, um angolano que quer vir ao Brasil a turismo, precisa de visto ou não? Precisa de visto. E atualmente está complicado. Não está mais tão simples como antes. Eu inclusive fui, agora há pouco tempo, tentar, né, pegar as minhas irmãs e trazê-las também para estarem aqui comigo e tentando direcionar já agora, né, com mais experiência, conhecendo como é que é o país. Mas não consegui, o visto delas não saiu. Muita demanda de visto, muita gente querendo sair do país, querendo imigrar, sabe?
e várias outras questões aí complicando, tornando o processo muito mais burocrático. Tá complicado agora, nunca esteve tão difícil assim conseguir um visto de turista, que teoricamente é o mais simples, né? Eu sempre achei que tivesse algum acordo bilateral em relação ao visto de turismo entre Brasil e Angola. Esse meu achismo surgiu mais por conta da quantidade de angolanos que vêm para cá, comparando com Moçambique, também historicamente falando, seja angolanos sempre vieram muito para o Brasil. Existe tanto que hoje existe uma comunidade muito grande de angolanos aqui, e quanto mais o tempo passa, mais existe essa migração de angolanos. Por isso que eu sempre achei que tivesse algum acordo em relação ao turismo, pelo menos. Saiu uma lei, nesse meio tempo que eu estive lá, esses 8 meses, saiu uma lei lá, né, uma autorização do presidente da República, né? Então é um acordo. Nesse caso aí é unilateral, né? Foi só do lado de Angola, que permite que brasileiros não precisem de visto. Isso foi nesse meio tempo, foi recente, mas foi só do lado de Angola, né? O Brasil não houve reciprocidade nesse acordo aí. Então, tá só pelo lado de Angola. O Brasil pode ou não, né, fazer o mesmo, né? Então, tu estiveste em Angola recentemente. Como é que tu descreverias a situação atual, baseado nesse período e nas suas vivências de Angola? Supondo que não nos conheçamos, eu te questiono agora. E aí, tu é angolano, cara? O que é Angola? Como é que é Angola? Como é que tu responderias a essa questão? O que tem para fazer? Como é que é viver em Angola? Bom, Angola é um dos países africanos aí de língua portuguesa, né, que tem se destacado, né, dentre os países de língua portuguesa e tal. Atualmente, o momento econômico do país não é tão legal assim, né, como o pessoal até diz lá, o game tá violento, né? Já esteve melhor, porque é um país que sempre foi muito dependente do petróleo, né, da receita do petróleo, desde, acho que meados de 2014, que o preço do petróleo anda meio instável, né? Então, a economia do país começou a ser muito afetada e tal. Teve uns momentos aí de boom, né, das vendas de petróleo, então a economia foi crescendo muito e tal. Mas não é mais o cenário atual, né? Então, a economia está não muito boa, não há muita diversificação, né, da economia do país, então são poucas fontes realmente de receita, mas há muita oportunidade, pelo que até no início a gente estava falando aí, pelo fato de que os países africanos como um todo, de um modo geral, né, mas nesse caso falando especificamente de Angola, é muito dependente de produtos vindos do exterior, né? Muito dependente de importações. Então, há muita oportunidade nesse sentido, né? De se você é um empreendedor, um cara de negócios, e enxerga uma oportunidade aí de fornecer algum tipo de produto, sendo que o país maioritariamente consome produtos importados, né? Desde comida até produtos de valor agregado, né, maior. Então, se você enxerga uma oportunidade de ser fornecedor desse tipo de produtos, você se dá bem, né? Você vira um empresário lá e cresce muito, porque é meio que natural, né? As pessoas precisam de produtos, precisam de serviços e tal, e se você vira fornecedor, pronto, tem demanda, é recorrente e fica rico, enriquece, sabe? Então, é um país cheio de oportunidades. Atualmente a comunidade brasileira aumentou muito lá, muito mesmo, né? Eu não deixei assim. A população branca, de um modo geral, aumentou muito. Quando eu saí, não era assim. Você não via gente branca por todo canto, assim, sabe, o tempo todo. Não era, né? Ou seja, se a galera tá lá, desde brasileiros, libaneses, chineses e vários outros estrangeiros,
é porque tem grana, né? Porque eu tenho dito isso e comentado isso com os amigos. Se a galera tá lá, né, pessoal, gente branca indo para lá e tal, é porque tá com grana lá, tá rolando alguma coisa. Tem dinheiro na mesa, sabe? Alguma coisa Então, eles viram. sim. O pessoal não vai para lá à toa, assim, né? Principalmente esse pessoal que tem a cultura do comércio na veia muito forte, esses libaneses e tal, sabe? Tem, assim, muita gente lá, muito pessoal desse país por lá, fazendo negócios e tal. E é um país que tem um potencial turístico bem, assim, grande e que quase não se explora. A região sul de Angola é muito bonito, bem legal, assim, praias, lugares, né, assim, paisagens naturais, assim, muito legais. O Namibe, em particular, eu quase não conhecia nada de Angola, assim, pessoalmente visitando, né. Na real, mal conhecia Luanda, onde eu nasci. Eu conheço melhor o Rio de Janeiro, onde eu morei 8 anos, já assim, né, falando da vida adulta, do que Luanda, onde eu nasci. Porque eu quase não andava pela cidade, né? Eu sempre cresci e fiz as coisas no bairro mesmo onde eu nasci, ou em bairros próximos, né? Então nunca fui muito de explorar a cidade e tal. Aí em seguida eu vim para o Brasil, fui morar no Rio de Janeiro. Então conheço melhor o Rio do que a cidade onde eu nasci. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais agora que eu fui para lá. E aí eu não conhecia a região sul de Angola, viajei um pouco por lá, vi o potencial daquilo, puxa, assim, né? A sensação que eu tive, o sentimento que eu tive, eu falei, o mundo precisa conhecer isso, sabe? Cara, ninguém mostra esses lugares, sabe? Por que não falam, não mostram esses lugares, sendo que, cara, isso tem o mesmo potencial que um lugar lá, sabe, os Lençóis Maranhenses lá, sabe, que, pô, é o mar junto com o deserto, sabe, plantas exóticas que só existem em Angola, sabe, paisagens, cenários assim bem exclusivos e tipo, e quase não é explorado. Então tem muito potencial, tem um pessoal agora explorando um pouco mais, né? Começaram recentemente também. E é isso. Angola é esse país aí, é tipo uma mini Brasil, eu poderia assim dizer, porque é muito parecido em termos de clima, tem praias também, sabe? É terra fértil, boa para plantação, cultivo, para negócio agrícola, para criação, né, de gado, para fazer, né, esse tipo de negócios, só que menor em tamanho, né? Dizem que é mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, por aí. Então, tipo assim, bastante potencial, talvez um pouco mais fácil em função do tamanho de organizar e tal, mas que não tem se explorado tanto assim o potencial que o país tem, né? Mas é um país bom, né? Bom, legal de viver. A percepção que eu tive agora nesses 8 meses lá é que quem tem grana, né? E por isso até que tem muita gente indo para lá, estrangeiros e tal, e trocando mesmo o Brasil, falando, não, eu não volto mais pro Brasil, de jeito nenhum. Cara, vou voltar no Brasil para quê? Sério mesmo, eu tive contato com muito brasileiro lá, me falando isso aí, e até me incentivando, cara, você tem que ficar aqui, volta para tua terra, as oportunidades estão aqui. E é verdade. É uma questão de trade-off aí, né? Uma questão de talvez encontrar uma oportunidade legal. Mas quem tá com grana, quem tá com algum negócio, saindo bem, vendendo, sabe? Produzindo aí, fazendo grana, consegue morar bem, sabe? Gasta um pouco mais para criar talvez o mesmo nível de condições que ele teria aqui no Brasil, né? Mas consegue ter uma vida legal. Dá para viver bem para quem tem grana. Em relação aos idiomas maternos, tu em algum momento chegaste a aprender algum ou não? Não, infelizmente, né? É de chorar, porque, como eu mencionei até mais cedo, a gente cresceu com essa cultura, né? De que, pô, falar idioma nacional, dialeto é brega, é ruim, é feio. E normalmente só fala, né? É claro, tem as suas exceções, mas normalmente só fala quem nasce no interior, né? Quem nasce na capital já naturalmente
teoricamente não vai falar, não vai aprender, né? Mas quem nasce no interior, né, mais preservam mais a tradição, a cultura e tal, e na verdade é o idioma que mais se fala às vezes, acaba aprendendo naturalmente, né? Eu como nasci na capital, então naturalmente acabei não aprendendo. Uma pena. Mas não sabes nenhuma ou duas palavras, tu sabes? Algumas palavras eu sei, eu sei. Ouvi a minha mãe, minha falecida mãe, a falar, ouvia meu pai, meu avô, minha avó, sabe? Sempre tem uma ou outra palavra que a gente sabe, assim, ou lembra, eventualmente. O irmão da minha mãe, casado com uma congolesa, uma senhora congolesa, minha tia, minha amada tia. E eu cresci basicamente entre a minha casa e a casa do meu tio, né? Então sempre ouvi ela falando Lingala. Então, aí tem algumas palavras que ficaram assim marcadas na mente e tal. É muito legal. Eu acho muito legal esse dialeto. Tá, e queres partilhar aqui alguma palavra em Lingala e alguma palavra em algum idioma angolano? Tem tipo chalé no Kiambote ou chalé no Kiambote. Não sei qual é a acentuação certa, mas acho que é tchau, até mais. Heleno Kiambote. Se não estiver engano, já ouvi o Gilmário Vemba a falar Kiambote. E tem outras que eu não vou lembrar aqui. Só que essa aqui, idioma é Heleno Kiambote. É Kimbundo, da região norte. Da região norte de Angola, aí Malange, uma parte aí do Bengo, né? Já chegando, dizem que, né, teoricamente Luanda também, né, teria esse dialeto, né? Kimbundo de Angola. Eu até lembrei de uma agora, Qual? que também o Gilmário Vemba usa muito. O Azequele Kiamboto. Isso, o Azekele Kiambo. Bom dia, Que é Bom Dia. Ele apresentava um programa, esqueci agora. É uma empresa de rádio, uma estação de rádio em Portugal. E eu lembro que o programa dele passava pela manhã e ele sempre dizia: "Mas aquela que é um bote", e era Bom Dia. E qual é que é? Eu esqueci agora. Qual é que tu disseste? Que é tchau? Chaleno Kiambote. Chaleno que é um bote. Chaleno, Caraca, legal. Isso, falar, até mencionar essas palavras e tal, me faz lembrar da minha mãe, sabe? Eu perdi a minha mãe quando eu tinha uns 10 anos. E eu lembro, assim, do Wazekele, a saudação, quando a minha avó chegava, ou algum outro familiar que, né, falasse o dialeto também, era o Wazekele. Fazia anos que eu não ouvia essa palavra, sabe? Muito legal de recordar agora. Agora, em Lingala, Lingala sabe como é que é o congolês, né? Você tem uma entonação própria. Eu não sou congolês, não sei falar Lingala, mas por ter convivido muito com, né, a minha tia e tal, e até também na vizinhança sempre tinha, né, alguns congoleses e tal. O Lingala é acompanhado de uma entonação certa, sabe? Você não pode falar suave, tem que ser agressivo, tem que parecer que você vai bater o cara, sabe? Falei uma palavra. Eu vou tentar. Muito interessante. Eu lembro assim, a minha tia quando se chateava com os meus primos, né? Ela falava assim, o Munio Boyoko, sabe? O Muyo Boyoko É isso, você até falou melhor do que eu. O Munio Boyoko. tem uma entonação. A entonação. Em Moçambique também há alguns congoleses. Tem que ser, mas eu sou o próprio congolês mesmo, falante de Lingala, não vai saber falar com propriedade. Tem o Kima também, né? Acho que o Kima é saia, sabe? Kima! E aí, tipo assim, a criança sai, né? Tá fazendo algo errado e tal. Acho que o Omonio Boyoko, acho que é o que você tá fazendo. O que estás a aprontar? Isso, alguma coisa assim. Não, eu lembrei agora que cheguei a ter vizinhos congoleses. E
E de fato parecia que sempre estavam a lutar. Eu tenho um site assim de múltiplos idiomas aqui que eu uso. E às vezes eu coloco em Lingala, eu não sei ler corretamente as palavras e tal, mas tento do meu jeito. Só que com a entonação, cara, é satisfatório demais, é muito satisfatório. Lingala é muito legal. Se eu pudesse, aprendia também o Lingala. Você tem que ver os congoleses falando, assim, parece que estão a brigar, né, entre eles e tal, mas não, é só uma conversa normal, estão na paz. Tu sabes qual é que é o nome do podcast? É Kuluma Cast, né? Isso. O que significa Kuluma no dialeto moçambicano aí? A palavra original é originária do Zulu, que significa falar. Um conselho que tu queiras dar? Eu nem sei quem vai ouvir mais isso, se vai ser mais voltado para o público lá em África, nos nossos países, se vai ser mais aqui no Brasil, mas de qualquer forma, cara, sejam curiosos e tenham a mente aberta, né? Porque se tem algo que eu sabe, me implico durante essa vivência toda aqui no Brasil, essa coisa da resistência em relação à cultura, à diferenças, né? De um lugar para o outro, né? Vejo uma tendência, claro, não é todo mundo e tal, mas uma tendência natural, isso não é de brasileiro, é das pessoas, né? Isso porque eu vejo essa mesma percepção de algumas pessoas em outros países e tal. A resistência quando alguma coisa é diferente, sabe? Uma cultura, a forma de fazer, a forma de enxergar certas coisas. Quando é diferente, a gente às vezes tende a enxergar aquilo como não, tá errado e tal, só a minha forma de enxergar ou a forma como a coisa funciona no país onde eu nasci, onde eu cresci, é que tá certo. Então acho isso muito limitante, sabe? Sendo que a gente tem a oportunidade de às vezes até desenvolver uma mentalidade melhor, um entendimento melhor, uma visão de mundo melhor, quando a gente se abre, né? A gente se permite conhecer um pouco da outra cultura, ou às vezes simplesmente se abrir para entender que, puxa, o mundo não é a mesma coisa, né? Não é igual em todo lugar, né? Tem lugares diferentes e tal. Então, e respeitar simplesmente, né? Então a gente evolui, fica com uma mentalidade melhor, mais pronto até a lidar com outras pessoas, outros seres humanos que nasceram e cresceram em outros lugares, sabe? Então, sejam curiosos, tenham o coração, a mente aberta para explorar diferenças, sabe? Então, esse seria o conselho. Muito bom, gostei do seu conselho. Uma palavra, resiliência. Boa. Um país africano, sem ser Angola e Moçambique. Etiópia. Não me pergunto por quê. Tu já foste assistir o filme do Bob Marley ou não? Não, ainda não. Achei que tivesse assistido, porque pelo menos para mim, depois de eu ter assistido o filme do Bob Marley, estou sempre com dois países na cabeça, desde que eu assisti o filme. Jamaica e Etiópia, porque são dos países que foram muito abordados no filme. Legal, legal. Fiquei curioso agora. Que título é que tu achas que ficaria bem aqui neste episódio? Acho que um simples mesmo, bate-papo, troca de ideias com o angolano Fred, que mora no Brasil há, sei lá, tantos anos. Acho que... E para finalizar, queres partilhar aqui alguma curiosidade ou alguma coisa que só nós temos, ou melhor, só tem no continente africano, em Angola, em algum outro país do nosso continente? Algo assim muito exclusivo? Pode ser um hábito, pode ser uma comida, qualquer coisa. Alguma coisa que só nós temos. Nós, me refiro, só a África tem. E é difícil de encontrar, é difícil de acontecer fora do continente africano, por exemplo. Fora, aí já ficou um pouco mais limitado. Mas, cara, vamos falar de comida então, né? O fungi,
a gente tem, né? Vocês chamam, tem um outro nome, né? Eu esqueci o nome, você já me falou uma vez. Em Maputo chamam de Shima Shima, isso aí. ou Ushua. Essa aí eu não vou conseguir falar, esse outro nome. Ushua. Mas é algo só nosso, né, cara? Só. E uma boa parte dos países africanos tem, né? O Congo eu sei que tem, a Nigéria tem, tal, sabe? Que é uma comida típica nossa de africano. Alguns já têm. Em Angola é mais farinha de mandioca, farinha de milho, branca e amarelo. Eu sei que na Nigéria tem de farinha de arroz e tal, e essas outras variações aí também. Eu descobri recentemente, na verdade, eu já havia consumido, só que eu não sabia. Mas eu descobri que em Moçambique, no sul é de farinha de milho e na região norte é de farinha de mandioca. Eu lembro que eu, quando era pequeno, cheguei a consumir, só que eu já não me lembro do gosto, até porque eu convivi majoritariamente no sul. Eu, assim, cara, eu fiquei 8 meses, né? Acabei de voltar de Angola. Meu, eu me enchi de fungi, mano. Eu aproveitei lá com saudades de Eu imagino. muitos anos, sabe? Eu tive a chance de comer por aqui e tal, o pessoal que traz, né, os ingredientes de África, de Angola pra cá e tal, e faz, e às vezes convido. Mas, cara, fazia anos. Eu consegui, durante esses 8 meses, 7 meses e pouco, quase 8 que eu fiquei lá, consegui assim, uma boa parte, sei lá, 80% das refeições que eu fiz foi fungi. Consegui manter essa consistência e até a vontade ainda, né? Que é raro, sem enjoar. Muito legal. Este foi mais um episódio do PulumaCast. Kanimambo Hambanini.